Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Vamos orar. Pai, no precioso nome do Teu Filho Jesus, nós nos apresentamos, Senhor, diante de Ti e da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, que é a única que pode, Senhor, nos santificar, nos dar herança, Senhor, entre os filhos de Deus. E nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo para esse tempo com a Tua Palavra, Senhor. Nós consagramos esse momento nas Tuas mãos, no precioso nome do Senhor Jesus. E pedimos, fala, Senhor, que os Teus servos estão dispostos a Te ouvir. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos compartilhando sobre a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, sobre aquele tema do capítulo 1, verso 7, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E nós estamos extraindo dessa carta lições preciosas sobre a nossa vida como igreja, como comunidade de filhos de Deus, e como podemos nos tornar um modelo de uma igreja bíblica e espiritual. Já falamos muitas coisas. Na nossa última exposição, nós tratamos um pouco sobre a santidade devida à casa de Deus e como devemos ser puros naquilo que concerne a moralidade sexual. Existe uma ética cristã, existe uma ética dos filhos de Deus, ainda que a sociedade tenha se perdido dela, mas como diz o texto, capítulo 4, verso 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda a imoralidade sexual. Esse é o desejo de Deus. E o desejo de Deus, como nós vimos na última vez, é que nós avancemos cada vez mais em santidade, que nós cresçamos em santidade. E existem maneiras de nós fazermos isso, irmãos, porque o verso 8 nos diz que Deus mesmo nos outorgou o seu Espírito Santo. E é o Espírito Santo aquele que vai produzindo o caráter de Cristo nos seus filhos. Mas Paulo não para por aí. No verso 9 ele começa a falar do amor fraternal. E eu chamo a atenção dos irmãos, que é o nosso tema dessa noite, sobre essa expressão. Vocês estão instruídos por Deus, que deveis amar uns aos outros. Na verdade, irmãos, não há nenhum pedagogo melhor que Deus. E nas Escrituras nós encontramos toda a nossa regra de fé e prática. Mas não só ensinos, doutrinas, é através dela que nós nos relacionamos com Deus por meio de Cristo no Espírito Santo. E nela nós não só encontramos aquilo que Deus tem como sua vontade prescritiva para nós, mas nós encontramos também o método de Deus. Os irmãos sabiam que Deus tem o seu modelo de ensino e a sua maneira de ensinar? E eu sempre penso, irmãos, como o homem é presunçoso, não é? As estrelas, o céu, a lua, todos os planetas obedecem à voz do seu Criador. E a palavra de Deus diz que Ele chama elas, e nenhuma delas pode deixar de faltar. E o homem, na sua arrogância, como um verme, como um cisco de poeira, ele tenta, por conta do pecado, resistir à vontade de Deus e inventar seus próprios métodos
É isso que tem feito, irmão, o homem por causa do pecado, por causa do prejuízo do pecado. Ele inventa maneiras de como educar os filhos, ele inventa maneiras de como viver em sociedade, tirando sempre Deus da equação. Não é verdade? Provérbios, por exemplo, 22:15, diz assim: a estutice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a libertará dela. Provérbios 29:15 diz: a vara dá sabedoria à criança. Então, Deus é o maior pedagogo de todos. Ele está dizendo o seguinte: essa é a pedagogia divina. Qual é o método de Deus? O método de Deus é que aquele que sofre, aquele que causa a ofensa, ele deve realmente ser retribuído pela ofensa que causou. Ele deve ser disciplinado. Isso é um ato de amor. E esse é o método de Deus. A pergunta para nós, irmãos, é se nós vamos ficar com os nossos métodos, com o que a psicologia moderna diz, ou com o método de Deus? Essa é uma pergunta para mim e para você. Nós estamos sendo instruídos por Deus ou nós estamos sendo instruídos pelo mundo? Então, há muitos jovens aqui que terão filhos. Como é que você vai educar os seus filhos? A maneira de Deus ou a maneira do mundo? Se você educar a maneira de Deus, você vai ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E se você for habilidoso em duas coisas, em ensinar com a sua vida e se ocupar da sua responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, seu filho avançará e conhecerá Cristo por causa daquilo que ele vê em você de Cristo. Não pelo que você diz, mas pelo aquilo que você vive. E o exemplo de um pai e de uma mãe cristã arrasta os filhos para os pés do Senhor. Agora, se o seu filho vê você vindo na igreja no domingo e sendo outra pessoa durante a semana, ele vai aprender a ser um hipócrita, um fingido. Se o seu filho lhe vê enganando os outros, ele vai aprender a ser um enganador. Se o seu filho lhe vê mentindo, ele vai aprender a mentir. Se o seu filho lhe vê roubando, ele vai aprender a roubar. É como o pai fumando, olha para o filho e diz assim: o dia que eu te ver com isso na boca, você vai se ver comigo. Não existe pais que fazem isso, irmãos? E o que o filho faz? O filho segue os passos do pai. Então, nós não temos prejuízo nenhum em aprender com Deus. E o Deus que ama, nos ensina, nos disciplina, nos corrige, nos exorta. Bendito seja aqueles que têm os seus ouvidos abertos para receber a voz de Deus. Como Deus lida com determinada situação? Como Deus lida com determinada situação? Ah, irmão, mas as coisas de Deus, às vezes elas parecem tão difíceis, mas se é o método de Deus, irmãos, quem somos nós para alterar as coisas? Nós precisamos verdadeiramente ter as nossas bochechas vermelhas de vergonha, coradas de vergonha. É isso que nos cabe, irmão. Pedir perdão dos nossos pecados, entender que muitas vezes nos afastamos de Deus, escolhemos o nosso próprio caminho, saímos da vontade divina e colhemos as consequências dos nossos erros. E eu acredito que não estou falando nenhuma novidade aqui, não é verdade? Todos nós já experimentamos na prática o que é o fruto dos nossos pecados. Mas o texto nos diz, irmãos, e esses irmãos, eles eram um modelo de amor. Eles amavam os irmãos na sua cidade, amavam os irmãos na sua região, haviam sido instruídos por Deus a amar. E Deus nos ensinou a amar. Não nos ensinou a amar, irmãos. Deus mostrou para nós o que é o amor. Hoje em dia, duas mulheres se relacionam, dois homens se relacionam, há relações de todo tipo de perversidades em nome do amor. Mas não é um amor bíblico. O amor bíblico é exclusivamente eclesiástico. Ele só existe dentro das trincheiras do povo de Deus, não em outro lugar.
E como eu posso provar isso para os irmãos? Nenhum filósofo em toda a história usou a palavra ágape para descrever o amor. É uma palavra exclusivamente eclesiástica. Jerônimo, por exemplo, quando foi fazer sua tradução da Bíblia para o latim, sabe o que ele fez? A palavra em latim para amor era uma palavra de conotação sexual. Por isso que ele colocou caritas, que nas nossas traduções muitas vezes aparece a caridade, tal coisa. A caridade, por isso que na King James é traduzida como caridade. Porque ele queria realmente diferenciar o que é o amor cristão. O amor cristão não se encontra em outro lugar. O amor cristão é a expressão do amor do Pai pelo Filho no Espírito Santo. O amor cristão é a própria essência de Deus, conforme 1 de João capítulo 4, verso 8 e capítulo 4, verso 16. Lá diz assim, Deus é amor. O 16 repete, Deus é amor. Antes de existir qualquer coisa, já existiu o amor. Porque existiu o Pai e o Pai amava o Filho. O Pai é o amante, o Filho é o amado. O Espírito é o amor entre eles. 2 vezes na vida de Jesus o Pai deu esse testemunho. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A ele eu vim, segui ele. E isso nós fazemos quando nós estamos ocupando-nos com os métodos de Deus, conforme as Escrituras, não em outro lugar. Nós não precisamos inventar a roda, nós não precisamos criar novidades, precisamos simplesmente seguir aquilo que está escrito. E o amor de Deus foi derramado em todo crente, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado quando nascemos de novo. Como diz Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois de crerdes no evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então todos nós aqui temos a capacidade de amar. Então dentro de nós temos o testemunho do Espírito, fora de nós temos o quê? A história da cruz, o evangelho da nossa salvação. E a maior prova do amor de Deus por nós. Sem nós merecermos, irmãos. Nenhum de nós merecia e Deus nos amou. É incompreensível o amor de Deus. É eterno, é infinito, é insondável. São coisas que nós vamos considerar por toda a eternidade. Nós, às vezes, falamos, né? Deus amou o mundo de tal maneira. O que ele fez, irmãos? Ele deu o seu Filho unigênito. Ele mostrou, ele comprovou a toda a humanidade o quanto ele os amava. Como fala Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós ouvimos essa mensagem, irmãos, é o Pai que esperava e sempre espera a porteira da sua casa. E nós saímos, nós nos rebelamos, nós fomos para longe dele e ele é longânimo. Ele aguarda por nós. Essa é a experiência cristã normal. Nós nos afastamos de Deus e a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, seu amor expresso, é como aquele pai esperando no portão a volta do filho. O filho amado dele. E por que Deus espera por nós? Nós somos como aquele filho que queria a herança antes, queria que o pai morresse, gastou tudo dissolutamente. Não é assim, irmãos? Mas um dia nós vimos que os nossos pecados iam do céu até a terra, se fossem acumulados. E nós voltamos para Deus. E experimentamos o bendito amor de Deus. Ele derreteu os nossos corações com seu amor. É isso que nós cantamos. Nós andamos perdidos, nós procuramos nos encontrar por si mesmos, estávamos numa escuridão, mas fomos achados. A luz do mundo brilhou
E os nossos corações foram iluminados para o conhecimento da glória de Deus na face do seu Filho Jesus Cristo. Ele se revelou a nós. Deus nos deu tudo o que tinha. Esse é o amor. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que os cristãos foram ensinados em Tessalônica. Esse é o amor, irmãos, que muitas vezes estamos tão distantes porque nós estamos buscando os nossos próprios interesses. Mas eu espero realmente que nós todos consideremos ser ensinados por Deus. Realmente ouvir de Deus. Abrir as páginas das Escrituras e encontrar-nos com Cristo, a expressão máxima do amor de Deus, o Filho amado do Pai. Aquele que tinha todas as coisas, aquele que tudo lhe pertencia, sabia de onde vinha, sabia para que tinha vindo nessa terra. Como diz o Evangelho de João, capítulo 13. Os irmãos conhecem bem essa passagem, não é verdade, irmãos? Lá você vai encontrar isso, descrito por aquele que se chamava pela seguinte expressão: o discípulo a quem Jesus amava. João, o discípulo a quem Jesus amava. Pegue a primeira, segunda e terceira de João, as 3 epístolas, e veja quantas vezes ele fala sobre isso. Quantas vezes ele fala sobre a caridade. Quantas vezes ele fala sobre o amor na prática. Um historiador diz que João, aos 99 anos, viu um jovem se desviar. E levantou com todas as forças quando ele viu aquele jovem numa vida dissoluta e correu para abraçá-lo e dizia: meu filho, Deus é amor. Deus te ama. Não faça isso com a sua vida. Foi alguém experimentado por Deus, transformado de filho do trovão ao discípulo amado. Que precioso, irmãos, porque ele estava nessa ocasião aqui. Jesus diz assim, aliás, a palavra de Deus diz assim, João 13, ora antes da festa da Páscoa, que é quando Jesus iria ser morto, ele sabia exatamente o que havia de vir. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, veja, irmãos, tendo amado os seus, os amou completamente. A plenitude do amor de Deus na pessoa de Cristo. Ele nos amou completamente, plenamente, até o fim, até as últimas consequências. Não foi isso que aconteceu na cruz do Calvário? Ele nos amou até as últimas consequências. Ele não poupou esforços, ele se entregou completamente. E diz o texto assim, durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo ele que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Os irmãos percebem, irmãos? Pense que coisa que escandaliza o nosso coração. O Senhor Jesus amou Judas, que o traiu com um beijo. O Senhor Jesus amou Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata. O Senhor Jesus fez uma atitude de honra para com Judas ao dar a ele o bocado molhado. O Senhor Jesus o amou, irmão. Que interessante, né, irmão? O Senhor Jesus amou Pedro, amou Bartolomeu, Tomé, Mateus. O Senhor Jesus nos ama, porque essa é a natureza dele. Ele não pode ser outra coisa. Ele não pode fazer outra coisa a não ser nos amar. É a própria natureza dele. O amor é expresso assim, em atitudes. E qual foi a atitude do Filho de Deus, irmãos? A atitude do Filho de Deus foi se despojar, foi tirar suas vestes, foi se cingir com uma toalha, amarrar uma toalha na cintura, como um escravo da época, e começou a lavar os pés dos seus discípulos.
E Pedro ficou escandalizado. Pedro provavelmente viu ele lavando o pé de Mateus, Bartolomeu, chegou a vez dele. O que ele fez? Senhor, nunca me lavarás o pé, ele disse. Não é assim? Nunca me lavarás os pés. E Jesus diz o que, irmãos? Se eu não te lavar, verso 8, não tens parte comigo. Se eu não te limpar, não tens parte comigo. E aqui começa os últimos dias dele até o Calvário, irmãos. Aqui é uma vitória dele contra o ego, contra a vida do ego. É isso que é simbolizado na bacia e na toalha. Uma vitória contra a sua vontade própria. Por isso que ele disse que nós recebemos dele o exemplo. E os irmãos sabem que, segundo Lucas 22, eles estavam brigando entre si sobre qual seria o maior. E o maior de todos, o Senhor do universo, tirou suas vestes, ficou despido de suas vestes, amarrou uma toalha na sua cintura, deitou água numa bacia e começou a fazer o serviço de um escravo. É isso que a palavra de Deus nos diz em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de um escravo, tornando-se semelhança de homens, e ele foi reconhecido em figura humana. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele sabia para que havia vindo, ele sabia qual era a vontade do Pai. E a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E para que ele veio, irmãos? Para essa hora. É chegada a minha hora. Eu os amo completamente, sem reservas. Esse é o amor de Cristo. E Pedro, então, vai de um extremo a outro e diz: Senhor, então, me lava inteiro, dos pés à cabeça. Não é? E Jesus disse: quem já se banhou, não deve se lavar, senão somente os pés. E o texto diz que ele disse que sabia quem eram os que estavam limpos e aquele que estava sujo, como Judas. Porque sabia quem o havia de trair. E ele começa, depois que conclui essa ação maravilhosa, irmãos, ele começa a explicar para eles e começa com uma pergunta: vocês compreendem o que eu fiz? Essa é uma pergunta para mim e para você também. Você faz ideia o que Jesus fez naquele dia? Vós me chamais mestre e senhor. E o texto diz: e dizeis bem, porque eu sou. E ele inverte, ele diz assim: eu sendo o quê? Senhor e mestre. Este é o Senhor da glória, desposado em toda a sua humilhação. Essa é a sua lição e a minha lição. Esse é o amor que não busca os seus próprios interesses. Esse é o caminho sobremodo excelente. Esse é o serviço fraternal. Essa é a árvore que a sombra é para o semelhante, que o fruto é para alimentar alguém e não a si mesmo. Esse é o amor de Deus, revelado aqui na pessoa de Cristo. E ele diz: eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Que interessante, né, irmãos? Todas as vezes, irmãos, que nós deixamos de servir os irmãos, todas as vezes que nós deixamos de avançar nessa expressão de Cristo nessa terra, nós nos tornamos senhores de nós mesmos e revelamos que Cristo não é o Senhor da nossa vida. O Senhor Jesus continua dizendo assim: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, nem o enviado acima daquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, felizes sois, irmãos, se vocês estiverem servindo. Benditos sois, muito felizes sois,
se vocês e eu estiverem seguindo os exemplos de Cristo. E com certeza vai estar no nosso coração a seguinte indagação: eu não sou capaz disso. É verdade. Você está coberto de razão. Essa é a continuação da realidade do Evangelho. Não tem a ver com você, não é através de você, não é na força que você tem. Você não é capaz de nada disso. Somente quando Cristo vem habitar em você e realmente você é capaz de amar até mesmo os seus inimigos. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Diante de todos os seus algozes, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ah, mas Jesus é Jesus, irmãos. Não, leia Atos capítulo 8, irmão. Estevão repete estas mesmas palavras ao ser apedrejado. Não lhes imputes esse pecado. Esse é o caráter de Cristo. Essa é uma coisa que está disponível para você e para mim. É a vida de Cristo sendo manifesta em nós. Para podermos amar os nossos semelhantes. Sermos verdadeiramente por Deus instruídos. E sermos um modelo daqueles que se amam. Sabe, irmãos, faz alguns anos já que nós ouvimos, e eu sempre faço uma pergunta quando visito algum irmão de algum movimento religioso institucionalizado. Eu faço a pergunta para ele, talvez seja uma boa pergunta para você ficar pensando também. Eu pergunto o seguinte para ele: quantas vezes aqueles que servem como pastores foram na sua casa? E já teve irmão de estar reunindo no mesmo lugar há 15, 20, 25 anos e dizer para mim que nunca ele recebeu uma visita. Será que as pessoas não perceberam que isso é a falta da caridade, irmãos? Será que as pessoas não perceberam que elas não terem amigos, estando domingo após domingo congregando em algum lugar? Não terem companheiros, não terem ninguém que pode contar, não terem ninguém para pôr os ombros com elas, para carregar junto o seu fardo, suas dificuldades. É uma revelação que estão vivendo uma vida de engano. Será que é isso que você e eu queremos? Ou será que nós queremos verdadeiramente viver como irmãos? Experimentando o amor de Cristo entre nós, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu de Cristo, como dispenseiros da multiforme graça de Deus, servindo na força que Deus dá, servindo uns aos outros na unidade do Espírito, preservando pelo vínculo da paz, sendo um membro atuante do corpo de Cristo, buscando a edificação do corpo de Cristo, os interesses do outro, como diz Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é do outro. Os irmãos percebem como isso é raro, irmãos? A pergunta é: você pode estar reunindo entre irmãos e ainda ter uma vida assim, andando atrás dos seus próprios interesses, não experimentando o amor de Cristo, ocupado somente com as suas próprias coisas? Imagine como estaria escrito na sua lápide: eis aqui um miserável. Ele viveu para si a vida inteira, correndo atrás de recursos, e agora não se sabe onde ele está. Porque a maneira como ele viveu revela quem ele era. Não se sabe onde ele está. Será que nós queríamos isso escrito na nossa lápide? Ou será que nós queremos ser contados entre os filhos de Deus que não viveram para si, que serviram os irmãos, e são lembrados 100 anos depois, 200 anos depois, 300 anos depois, como homens de Deus? Homens, segundo Hebreus 11, dos quais o mundo não é digno. E não tem a ver com riqueza, não tem a ver com glória humana, tem a ver com a quantidade de depósito que tem diante de Deus. Eu lembrava hoje sobre o irmão Valdemar, que pegava uma bicicleta, enchia um isopor de coxinha e vendia pela rua.
mas era um homem que o mundo não era digno. É uma total contradição para aquele que pensa que a bênção de Deus é ter recurso nessa terra. Era um homem que era rico para com Deus, contente com aquilo que Deus havia dado para ele. E se havia Deus permitido que fosse assim a vida dele, ele foi contente diante de Deus. E não houve nenhuma vez que nós estivemos com um irmão, como o irmão Valdemar, que não fomos abençoados e edificados no amor de Cristo. Porque a vida dele comprovava que ele estava trabalhando para que você e eu fôssemos ricos em Cristo Jesus. A vida dele valeu a pena. O velório dele estava cheio de irmãos e irmãs cantando hinos, os filhos dizendo que o pai era um homem de Deus e que deu testemunho de Cristo. Como é que eu e você quer ser lembrado, irmão? Como um colecionador de ostras? Como alguém que se aposentou cedo? Como alguém que tem uma vida regalada nessa terra? Vai ser só o que você vai ter. E é nada. Vai ficar tudo. Tudo, absolutamente tudo. Que nós possamos ser ensinados por Deus, irmãos, a nos amar uns aos outros, a servir uns aos outros em Cristo Jesus, a nos preocupar uns com os outros. Não fale que você ama os irmãos. Não fale se você não se preocupa. Essa semana eu ouvi de um irmão a seguinte frase: ô irmão, eu queria tanto fazer isso, e eu sabia da condição dele. Eu disse para ele: irmão, essa é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando nós nem podemos, nós demonstramos que queríamos. Esse é o amor de Cristo, irmãos. Até quando você não pode, você se constrange e diz: irmão, como eu queria. É como se eu dissesse assim: Isa, como eu te amo. Eu queria tanto, Isa. Foge da minha realidade, mas eu quero que tu saiba que eu queria. Isso é dizer: eu te amo, irmão. Isso é o amor de verdade, irmão. É o amor de Cristo. Não é um amor de língua. É um amor de fato, de verdade. É um amor que vai lá ver se a irmã precisa de ajuda, se o irmão precisa de ajuda, se alguém está precisando que limpe a casa, se alguém está precisando de recursos para cobrir contas, se alguém está necessitado. Esse é o amor de Cristo, irmãos. É isso que diz 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor. Essa é a revelação do amor divino, que Cristo deu a sua vida por nós. Ele não poupou esforços, Ele nos amou além de todos os limites. E nós, diz o texto, devemos dar nossa vida pelos irmãos. E João diz: ora, se alguém possuir recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E o texto diz: nisto conheceremos que somos da verdade. É nisto, esta é a prova que somos filhos de Deus e andamos na verdade. E o nosso coração estará tranquilizado diante de Deus, o texto diz. E ele diz: se o coração nos acusar, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E ele diz: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante de Deus o que lhe é agradável. E este é o mandamento: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O resto é papo furado, irmão. Balela.
Cristo demonstrou o seu amor para cada ser humano vivo nessa terra. É como um evento apoteótico para toda a história da humanidade, a cruz de Cristo. É a revelação única do amor de Deus, da expressão do amor de Deus. Quantas vezes nós estamos como esses discípulos, irmãos, nos degladiando, procurando por posições procurando ser maiores uns do que os outros, procurando ser louvados pelos homens. Que caminho é esse, irmão? Esse é o caminho das trevas. Esse não é o caminho de Deus. Quero concluir com os irmãos lendo 1 Coríntios capítulo 13. Os irmãos sabem que a partir do capítulo 12 nós temos aquela sessão maravilhosa sobre os dons, sobre a função de cada um como membro do corpo de Cristo, aquela diversidade, aquela unidade em diversidade, cada um sendo uma parte atuante no corpo de Cristo, revelando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós temos como um sanduíche entre o capítulo 12 e 14. Qual é a carne que está no meio, irmãos? Capítulo 13. É um pão de um lado, um pão do outro, e a carne saborosa no meio. O capítulo 12 termina dizendo o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E o verso 31 ainda diz assim: mas eu passo a mostrar-lhes um caminho sobremodo excelente. Não é que as outras coisas não são importantes, é que essa é a mais excelente de todas. Essa é a que está acima de todas. E ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei o quê? Como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se eu tiver algum tipo de espiritualidade e não amar, de nada aproveita. Mesmo que eu tenha muitos dons, e até mesmo seja um profeta, de nada se aproveita. Mesmo que eu dê tudo que eu tenho aos pobres e entregue até mesmo o meu corpo a ser queimado, se o amor de Deus não estiver em mim, nada se aproveita. E aqui, irmãos, do capítulo 13, verso 4 até o verso 8, nós temos 15 características do amor de Deus. Nós não precisamos ficar observando assim, esse discurso é assim, não, leia. Leia como um espelho, considere a sua vida diante da palavra de Deus. Eu considero a minha vida diante da palavra de Deus. É tão interessante, irmãos, que aquilo que no nosso texto está como adjetivos, não está aí o amor é paciente? Está aí na sua Bíblia? Todos são verbos. Todas essas características estão em forma verbal. Por que será? Por que será, irmãos? Porque o amor não é uma motivação interior, um sentimento, é uma ação, é um movimento, é uma realização. Então, tem que estar em forma verbal. E é a bênção de Deus, por isso que às vezes diz assim, o amor não se ufana. Os irmãos percebem? Ele não se vangloria, não louva a si mesmo. Um exemplo. São 15 características em forma verbal. A primeira delas é que ele é paciente, longânimo e benigno. Não é?
ele tem aquela paciência nos relacionamentos. Esse é o amor de Cristo. Não é assim que Cristo nos trata, irmãos? São características do próprio Cristo. Se esta fosse uma pintura do amor, o modelo dessa pintura é Cristo. E esses 4 versículos são a obra-prima da literatura sobre o amor. Ninguém escreveu e ninguém nunca vai escrever como o que está escrito aqui. E isso até mesmo os ímpios reconhecem. Ninguém produziu nenhuma obra literária como esses 4 versos. 4 versos escritos pelo Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo. O amor é paciente e vai sempre além. Essa é a ideia do benigno, do bondoso. Ele vai além. Ele tem paciência e é uma paciência prolongada. Ele sempre faz mais do que aquilo que necessita. Vai além. Por isso que Deus amou completamente, não é? Além daquilo que era. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O amor é benigno, o amor é paciente. Que mais? O amor não é ciumento ou possessivo. A palavra é zeloso, que pode ser uma conotação do bem ou para o mal, e aqui é uma conotação negativa. Ele não tem o outro como seu, para si, para servi-lo. Como muitas vezes nós temos a nossa esposa, e as esposas, os maridos, ou os filhos. E ao invés de nós estarmos trabalhando na vida das nossas esposas como elas fossem de Cristo, e os nossos maridos como eles fossem de Cristo, nós estamos tendo eles como se fossem nossos, como se nós fôssemos donos deles, e eles a nosso serviço. Esse é o ciúme maligno. Se a minha esposa é de Cristo, eu estou trabalhando na vida dela por causa de Cristo, para benefício de Cristo. Amém, irmãos? Junto com o ciúme vem o quê? Contendas, confusões. Como era o problema do Coríntio. E Paulo revela esse problema nos primeiros 11 capítulos. Desde o capítulo 1, verso 10, o problema deles era que havia contendas e ciúmes entre eles. Dissensões, divisões. Por quê? Porque o Espírito de Cristo não estava sendo formado neles. E esse amor não estava neles, na prática de vida deles. Então eles ardem em ciúmes, eles querem que os outros façam para eles, são possessivos, querem tudo para si. Será que isso não está falando de como você vive a sua vida, eu vivo a minha vida, irmão? Como se todos vivessem para mim? O amor não arde em ciúmes. E o texto diz, o amor não se ufana, a palavra significa não se louva. Não gloria-se em si mesmo. Não fala bem de si mesmo. Nossa, que coisa interessante, né? Às vezes você ouve um pregador falar e ele fica 1h30 falando de si mesmo. Que ele fez, que ele pregou, que ele libertou, que ele salvou, que ele abençoou. Mas o amor não se ufana. O amor não se louva. Aliás, o provérbio diz que o homem é louvado, é provado pelos louvores que recebe. E se você encontrar o espírito do apóstolo Paulo, o espírito do apóstolo Pedro, era qual, irmãos? Nós não pensamos nada como se viesse de nós mesmos. Toda a nossa suficiência vem do Senhor. É bom que os homens nos considerem simplesmente como servos de Deus. O poder é de Deus. A glória é de Deus. Eu não vou me gloriar em outra coisa senão na cruz de Cristo, onde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Será que nós não vivemos como um balão inflado, irmãos? Eu falo de mim. Eu quero para mim.
é para a glória da minha graça, é para o benefício do meu nome. O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. Esse é o espírito do diabo. Né? Um eremita estava andando no deserto e ele estava se consagrando ao Senhor, e a anedota diz que vários demônios estavam em volta deles e nenhum deles era bem sucedido. Então chegou o próprio diabo e disse no ouvido do eremita: seu irmão vai ser consagrado bispo na semana que vem. E diz que a face dele se tornou uma face de inveja, uma face de ciúmes, uma face que se tremia, e o mal entrou nele, como entrou em Eva, né? Sereis como Deus. E com a soberba que ele caiu, ele envenenou a humanidade. E não pense, irmão, que nós vamos ficar livres desse veneno tão fácil. Somente na ocasião da segunda vinda de Cristo. Você vai ouvir, por exemplo, a soberba dizendo a você assim: veja como você melhorou. Você percebe como você está mais santo que os outros? Olha para a sua maturidade. Como você está crescendo em Cristo. Veja como os irmãos, eles são crianças em tantas coisas. E você já está avançado. E você acha que isso é bênção? Esse é o espírito da soberba. É uma face do diabo enganando a mim e a você muitas vezes. E você pensa que é maduro. E ele está andando com você, passo a passo, enganando você, enganando a mim. Até mesmo com essas frases. Amém, irmãos? O amor não se ensoberbece. E aqui tem uma coisa importante para todos nós, irmãos, filhos de Deus. O amor não se conduz inconvenientemente. Sente e se acalme, porque isso é para mim e para você. O amor, versão linguagem de hoje, sabe entrar e sabe sair. Sabe se portar. Sabe pisar. Sabe sentar na casa do próximo. Sabe se colocar numa conversa. Sabe ficar como alguém cristão no ambiente. Tem decoro cristão. Não é folgado. Não está ocupado em devorar a casa do próximo. Sabe como cuidar dos filhos na casa do próximo. Sabe como receber. Sabe como ser recebido. Ele não se porta inconvenientemente. Esse é o amor. Aquele que tem amor não se porta inconvenientemente. Ele não é folgado, ele não é entrão, ele não responde o que ninguém perguntou, ele sabe estar numa conversa, ele não domina um ambiente com a sua presença. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus, irmãos. Essa é a expressão do amor de Deus. João Crisóstomo dizia que esse tipo de homem, sabe como é? É como a água. Alguma coisa está dando faísca, mas caiu nele. Era o fósforo dando faísca, caiu nele, apagou. Caiu nele e morreu com ele. Ele não causa escândalo, ele não se porta de maneira inconveniente. Esse é o amor que Cristo nos tem dado no Espírito Santo. E todos nós somos capazes de manifestar. E segue dizendo, irmãos, não procura os seus próprios interesses. Às vezes nós estamos pedindo coisa para nós mesmos e nós encerramos as nossas orações em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é um cheque em branco para você fazer o que você quer. Em nome de Jesus é pedir no nome de Jesus, para a glória de Jesus,
segundo a vontade de Deus. E se nós percebemos o que é o amor, nós vamos perceber que normalmente as nossas orações estarão envolvidas mais para o bem dos outros do que de nós mesmos. Porque o verdadeiro amor não procura os seus próprios interesses. O verdadeiro amor não procura os seus próprios interesses. Esse é o caminho excelente, irmãos. Não se exaspera. Significa, sabe o quê? Não se irrita com facilidade. Você se irrita com facilidade? Você é um barril de pólvora? Você estoura como uma bomba? Esse não é o verdadeiro amor. Ele não é iracundo. Ele não é alguém contencioso. E o contencioso é gritão. O contencioso é assim. É alguém que encosta nele e você apanha. Esse não é o amor de Deus. O amor não se exaspera. O texto diz, o amor não se ressente do mal. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. O amor não faz uma lista dos pecados alheios. O amor, o verdadeiro amor, perdoa, apaga. É como a água do mar. E esse é o que Miqueias 7 diz, sobre o perdão de Deus para os nossos pecados. Que Deus os lançou na profundeza do mar e não se lembra mais deles. E como dizia o irmão Del, se colocou uma placa de proibido pescar. Mas tem gente que tem uma lista dos defeitos e pecados alheios. E vai guardando essa lista durante toda a sua vida. O que Jesus disse para Pedro, quando Pedro perguntou, quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar meu irmão? 7? Já está bom, né, Senhor? 7 está bom. O Senhor disse, não. 77. E o 7 é um ciclo total. Ou seja, ao infinito e além, irmão. Não é 490, não. São 77. Porque o amor vai além. Senhor, é 7. Já passei da lei, Senhor. Certo? Ele olhou para os outros discípulos e disse, ó, estão vendo que eu estou me elevando aqui, né? Não. Irmãos, como é que nós andamos com essas questões do perdão? Está amarrado em quem ainda? Quem é que está na sua lista e o que tem na sua lista contra a esposa, contra o marido, contra os filhos ou contra alguém nessa terra, irmão? Como uma corrente que impede você de prosseguir. O amor não contabiliza os pecados alheios. Porque o verdadeiro amor encobre uma multidão de pecados. E o texto segue dizendo, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E às vezes a gente pensa assim, uma injustiça no mundo, isso não me agrada. Não. Às vezes nós desejamos que o outro se dê mal, irmão. Nós pisamos nos pecados dos outros. Nós nos alegramos com a injustiça. Aconteceu uma situação e você fica feliz que o irmão caiu. Você fica feliz que ele tropeçou. Principalmente se você quisesse tomar o lugar dele. Ou de alguém na sua empresa. Pegaram o fulano roubando, agora é minha vez. Vou tomar o lugar dele. Você ficou feliz com o pecado? Você achou no pecado uma oportunidade de você se dar bem? O pecado do outro? Você se alegra com a injustiça? Ou você chora quando alguém sofre injustiça ou comete uma injustiça?
O verdadeiro amor não se alegra com a injustiça. Ele regozija-se na verdade. Isso é a frase de João para Gaio. Gaio, a alegria da minha vida é que os meus filhos andem na verdade. Vivam a verdade. Caminhem em integridade. Isso que é verdade, irmão. A realidade das coisas, como elas são. A aletheia. A realidade das coisas. E segue o texto dizendo, tudo crê. A ideia, em tudo confia. Ou seja, não fica pensando mal. O Isa nem olhou para mim aqui. Ele deve estar bravo comigo. Já guardei. E o Isa estava com os pés no piso e a cabeça lá em São Francisco do Sul. E não viu ele mesmo. Não, ele nem me olhou. Ele deve estar bravo comigo. Hã? Será que nós não somos assim muitas vezes, irmão? Nos falta confiança de que as pessoas não querem o nosso mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo sofre, sabe o que significa? É como uma galinha que cobre, tudo cobre. Não significa que você encobre a coisa errada. Não, é que você sofre para defender. Sua postura é uma postura de guarda, de cuidado. Um anseio, como Jesus disse quando lamentou sobre Jerusalém, que ele queria juntar eles como a galinha, junto os seus pintinhos, debaixo das suas asas. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e agora tem a parte de baixo, tudo suporta. Você segura por cima, e você põe o ombro por baixo. Você vive para erguer os outros. Foi isso que Cristo fez por nós, irmãos. Eu lembrava ontem, Helena, a gente sempre fala do Salmo 119. Tu me cercas por detrás, por diante, sobre mim tu põe a tua mão. É assim que Deus fez conosco. Deus nos ergueu, Deus nos cobriu, Deus nos guardou. Esse é o verdadeiro amor. Ele suporta tudo, ele confia, ele espera. E esse amor jamais acaba. E se eu fosse fazer um comentário para nós terminarmos aqui, irmãos, significa o seguinte: na prática, tudo que você faz sem amor é igual uma poeira, é igual um monte de fumaça. Tudo que você faz manifestando o amor de Cristo é eterno. Não há coisa desse mundo que pode corrompê-lo ou fazer perder-se. É verdadeiro ouro, prata e pedras preciosas. Jamais acaba. Havendo línguas, cessarão, profecias desaparecerão, havendo conhecimento, passará. Tudo agora é conhecido em parte, um dia nós conheceremos como somos conhecidos. Até mesmo, segundo esse texto, diz que a fé, a esperança passarão. Porque a fé é a certeza daquilo que você não vê. A esperança é um olhar para aquilo que você aguarda. Mas quando Jesus voltar, irmãos, não precisamos de fé, estamos com Ele. Não precisamos de esperança, porque Ele chegou. Chegou aquele que nós esperávamos. Mas o amor permanecerá eternamente. Porque é a própria natureza de Cristo. E dos três, o maior é o amor. A fé é como se fosse um pequeno rio. A esperança é outro pequeno rio que deságua nesse grande rio. O amor. Esse é um caminho sobremodo excelente. A pergunta é, nós queremos verdadeiramente, estamos dispostos a aprender com Deus? A ser ensinados por Deus a amar? Nós queremos entrar nessa escola de Cristo? Nós estamos dispostos a nos submeter à vontade divina?
Nós verdadeiramente queremos ouvir a voz de Deus? Irmão, tenha certeza de uma coisa. É de grande probabilidade que a voz de Deus não seja aquilo que você quer. Porque você e eu buscamos os nossos próprios interesses. Nós devemos orar para ser como Timóteo, como Paulo diz em Filipenses capítulo 2. Ele diz do jovem Timóteo a seguinte coisa: pois a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente não busque os seus próprios interesses. É isso que ele diz de Timóteo, irmãos. Um jovem ainda. Ele diz assim, Filipenses 2, 20. A ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Sabe o que está dizendo? Timóteo não cuida dos próprios interesses, cuida dos interesses de Cristo. E diz ele, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Timóteo é diferente. E ele diz, e conheceis o caráter provado de Timóteo, pois serviu o evangelho junto comigo como um filho ao Pai. Esse jovem Timóteo não buscava os seus próprios interesses. Irmãos, que nós possamos contabilizar a nossa vida e observar quanto tempo nós estamos atrás das nossas próprias coisas. Quanto tempo nós estamos atrás buscando os nossos próprios planos e ocupados com satisfazer a nossa própria vontade. E nós falamos que amamos a Deus. Não é verdade? Odiando a Deus com nossas obras, nossos pensamentos, nossas palavras. Nós falamos amamos a Deus. E pensamos somente em nós mesmos. Nós não estamos ocupados com nada no que concerne ao Senhor. Nós não vamos ouvir o Senhor, irmãos. A esterilidade vai ser muito grande. Muito grande. Nós não vamos ser uma igreja realmente modelo para outras igrejas. Se não houver fraternidade, se não houver cuidado, se não houver amor mútuo, se não estiver ocupado com aquilo que o Daniel precisa para que Cristo seja formado nele. E ele ocupado com o que eu preciso para que Cristo seja formado em mim. Se eu estiver ocupado só com as minhas coisas, irmãos, que vida miserável eu vou viver nessa terra, irmãos. E ainda vou chegar diante do Senhor e ser reprovado. É só você ler Mateus capítulo 7, irmãos. Apartai-vos de mim, malditos, o Senhor disse. Eu nunca vos conheci. Aquele que vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele não está ocupado com seus próprios interesses, mas com interesses de Cristo. E a sua vida inteira, em todas as suas relações, é subserviente aos interesses de Cristo. Significa que a casa dele é para serviço de Cristo, que o trabalho dele é para a glória de Cristo, que a família dele é de Cristo, que os irmãos, que a família dele, que os filhos são para Cristo, são propriedade de Cristo. Aí quando você tem zelo por Deus, pelo nome de Deus. Você tem zelo como Jesus em João capítulo 2, que tinha um zelo pela casa de Deus que o consumia. Não é verdade? E expulsou aqueles homens que estavam fazendo coisas terríveis no templo. Ele não estava se defendendo, irmãos. Ele estava defendendo os interesses de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Amém? Então, no tocante ao amor fraternal, irmãos, os Tessalonicenses não haviam necessidade que ninguém ensinasse eles. E nós temos o Espírito, nos foi dado, podemos aprender com Deus. É uma coisa de Deus, ser instruídos por Deus. Essa foi a promessa de Jesus.
lembrando o Antigo Testamento, sereis ensinados por Deus. Essa é a promessa que está lá em Hebreus capítulo 8 também. Ninguém jamais dirá ao seu irmão, conhece o Senhor? Na nova aliança é diferente. Todos me conhecerão, do maior até o menor. Poder ouvir a voz de Deus, irmãos. Poder ser ensinado por Deus e crescer mais e mais nesse amor. Essa é a instrução do apóstolo Paulo. Vocês chegaram aqui, irmãos. Vocês estão amando entre vocês, cuidando uns dos outros, amando os irmãos até de fora, mas Deus é amor, né? E Deus é um ser infinito, de amor infinito. E nós não podemos medir a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Transpassa a nossa mente. Então vocês podem prosseguir cada vez mais. Vai prosseguir durante toda a vida, vai chegar no último dia da vida e pode crescer mais. E vai crescer por toda a eternidade. Amém? O Senhor nos ajude. Vamos ler junto e oramos. 1 Tessalonicenses 4:9. O Senhor possa achar em nós esse Espírito de Cristo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E efetivamente estáis fazendo isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O Senhor nos ajude. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente alcançar espaço em nós. E que o Senhor possa nos vencer, Senhor. E que as palavras possam avançar dos nossos ouvidos, entrar na nossa mente e o Senhor conduzir elas e imprimir elas nos nossos corações. Que nós sejamos confrontados pela verdade, Senhor. Nós te pedimos perdão pela falta de amor, pela falta de cuidado, pela falta de paciência, Senhor, pela falta de bondade, Senhor, pelos ciúmes, pelas contendas, Senhor, pela vanglória, pelo louvor próprio. Nós te pedimos perdão, Senhor, por contabilizar os pecados dos outros. Pedimos perdão por pensar mal dos outros. Pedimos perdão a Ti, Senhor, pela nossa falta de confiança, pela nossa falta de suporte, Senhor, de dar suporte aos nossos irmãos. Pedimos perdão a Ti. Nós queremos experimentar, Senhor, esse caminho sobreexcelente, acima de todas as coisas, o Teu amor e ser ensinados por Ti, na Tua maneira de ensinar, Senhor, segundo o Teu método, não conforme os conceitos desse mundo, esse amor sentimentalista, Senhor, esse amor enganoso, esse amor que não é levado à prática, Senhor, que fica em palavras e nunca avança. Nós não queremos ser assim. Nós queremos ver Tua vida se manifestando através de nós, em serviço uns aos outros, pensando no bem dos irmãos e trabalhando para a edificação do Teu corpo, que é a Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a produzir coisas que jamais acabam, Senhor. Coisas eternas. Que a Tua natureza possa ser manifestada em nós, Senhor. Que nós possamos, como diz a Tua palavra em 2 de Pedro, capítulo 1, Senhor, associar a nossa fé à ação, à virtude, o genuíno conhecimento, Senhor, o conhecimento, o domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a fraternidade, o amor. Senhor, para que essas coisas existindo em nós crescendo, façam com que não sejamos nem inativos, nem infrutuosos no Teu conhecimento, Senhor. Ó, Senhor, ajuda-nos a ter uma vida assim, para que, como a Tua palavra diz, Senhor, seja plenamente suprida ou amplamente suprida a nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, Senhor, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, 2 de Pedro, capítulo 1, ele diz assim, para que seja amplamente suprida, sabe o que significa isso? Se você verdadeiramente viver uma vida
de piedade, de fraternidade e amor, verdadeiramente você vai ser frutífero e ativo na obra de Deus. E no final da sua vida significa que o céu te aguarda com portas largas, amplamente abertas. Não é por um triz, como nós sabemos que muitos vão passar, por um triz, como se pelo fogo, mas amplamente abertas as portas do céu. Amplamente abertas as portas do reino de Deus. Pense sobre isso, irmãos. Esse é o objetivo final de todo filho de Deus, a bem-aventurança eterna com Deus, onde Deus habitará com o seu povo. É isso que nos aguarda, o Senhor nos ajude. Amém? Proclamamos